Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a todos vocês que estão aí no domingão assistindo esse programa que traz sempre histórias inspiradoras aí na telona da TV Metrópole. E também agradeço a você que está com o celular na palma da mão, nos assistindo no nosso canal do YouTube. E não deixa de se inscrever e acionar o sininho para que você possa receber todas as notificações. E ter a oportunidade de conhecer, inclusive, a história desse personagem que conhece o estado de Ceará e é uma grande liderança da Corporação Polícia Militar. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Eu sou o Major Teles e hoje o nosso convidado, mais do que especial, ele ingressou na Polícia Militar em 1987, Dia desse. no curso de formação de sargentos, e hoje se encontra tenente-coronel do quadro administrativo da Polícia Militar do Ceará. O nosso impoluto oficial, tenente-coronel Rubens. Meu comandante, seja bem-vindo ao nosso programa Fala Comandante. E é uma honra ter o senhor aqui conosco. Eu gostaria, se possível, que o senhor se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Meus amigos, meu amigo Borges, conheço a história desse rapaz. Meu amigo Teles, trabalhamos juntos por muito tempo. Eu sou tenente-coronel, como ele falou, e digo com muito orgulho, do quadro de oficiais administrativos da Polícia Militar do Ceará. Só explicando a você, internauta que está na TV, o quadro administrativo é o praça, ou seja, ou entrou como soldado ou entrou como sargento na corporação e internamente passou no concurso e ascendeu para o oficialato. Exatamente. Então hoje eu digo com orgulho, tanto eu como o meu amigo Major Teles, fomos praças, né? Eu sou sargento de 87 e ele na época recruta de 88, né, Teles? 92. Trabalhamos junto no batalhão de choque, eu sargento e ele soldado, né? Então eu sou o tenente-coronel Rubens e estamos aqui para esse bate-papo, nessa nossa conversa, nosso diálogo, e que acredito que a minha história vai servir de exemplo para muitos jovens, para muitas pessoas que hoje estão tentando galgar uma promoção ou até mesmo ingressar na corporação. E tem também umas questões de campanhas eleitorais no meio e depois vamos tratar a respeito. Mas trazendo do início da sua jornada, da sua vida, coronel. O senhor é de qual cidade, filho de quem, qual foi as suas atividades ainda como criança, adolescente? Borges, eu sou de Fortaleza, né? Eu sou de uma família humilde. Meu pai, ele veio da Paraíba com 10 anos de idade, sem conhecer ninguém em Fortaleza, deixando a sua família lá, suas irmãs, 3 irmãs na Paraíba, e veio sozinho. E aqui em Fortaleza ele começou a lutar, a batalhar, até que chegou um período em que ele conheceu a minha mãe. Casaram, tiveram 5 filhos, homem e uma mulher, que inclusive um dos meus irmãos também é coronel da Polícia Militar, Coronel Roberto, no qual ele me incentivou, né? Eu tive ele como exemplo. Nós fomos criados assim no meio de famílias humildes, meu pai muito humilde, minha mãe também, mas souberam criar a gente ali no temor da palavra, obedientes. E hoje nós lutamos, meus irmãos, todos, graças a Deus, foram pessoas que não trouxeram decepção para a família, para os meus pais. Pelo contrário, quantos irmãos? São 6, 5 homens e uma mulher. 2 militares. 2 militares. O senhor é de qual bairro aqui de Fortaleza? A minha família, praticamente as raízes, Conjunto Ceará. Foi lá onde eu cheguei com 12 anos de idade. Hoje, atualmente, eu moro no bairro Maraponga. E quando criança, quais eram as atividades que o senhor tinha? Nós fomos criados assim, meu pai é evangélico, e a gente foi criado sempre ali, na obediência, obedecendo os pais. E a gente não teve assim uma infância de
e adolescência de sair, curtir, não. Nós nunca soubemos o que é curtir, E a farrear, questão de nada. trabalho? Seu primeiro trabalho. Meu primeiro. Bico, posso falar assim, bico, né? Porque não foi trabalho de carteira assinada, mas já trabalhei de vendedor de banca de revista, já trabalhei ajudando pessoas no frigorífico, abatendo frango. Quantos anos você começou essas atividades de bico? No próprio Conjunto Ceará, eu comecei com uns 14 anos, por aí, né? E quando eu já estava próximo de completar os 18 anos, meu irmão ingressou no curso de sargento da Polícia Militar, né? Ele fez o CFS em 84, 85, se não me falha a memória. Não, 82, sargento de 82, meu irmão. E eu via meu irmão ali em casa, fardado e tal, e aquilo ali foi também me, a cada dia, incentivando, né? Sim. Tanto que a gente, quando nós éramos criança, a gente brincava com o bonequinho dentro de casa, que a gente era, minha mãe saía para trabalhar, meu pai taxista também, e ficava os 5 filhos homens em casa e a minha irmã. Então, nós ali, a gente fazia as atividades de casa, um ia lavar o prato, outro lavar o banheiro, fazer isso, aquilo, para quando a mamãe chegar encontrar tudo pronto. E quando a gente fazia os afazeres de casa, a gente ia brincar de quartel, e meu irmão era o mais antigo e tal, e nesse negócio deu certo. Ele entrou no CFS da polícia, e quando ele estava saindo aspirante, né, eu fiz o CFS antes de completar os 18 anos, não passei, que até isso, o que eu falo aqui, serve para pessoas, para jovens que estão tentando fazer um concurso e às vezes não passa no primeiro concurso e fica triste, não quer mais tentar. Não, pelo contrário, serviu de experiência. Então eu fiz a primeira vez em 86 para sargento da Polícia Militar e não passei. Como eu não entrei como sargento na Polícia Militar, me restou o quê? Civil Exército com 18 anos. Fui para o Exército, entrei como recruta, com 3 meses fui fazer o curso de cabo, terminei o curso de cabo, eu servi na 10ª Região Militar, fiz o curso de cabo do 23BC, e quero até aproveitar e mandar um abraço para a minha turma de 86, que tem um grupo. Os meus amigos da turma de 86 hoje, uns são oficiais, outros são empresários. Então, esse pessoal, eu quero mandar um abraço para a turma de 86, da 10ª Região Militar. E voltei para a 10ª Região Militar e fui promovido a cabo no ano de 86, né? E quando eu estava no final do ano como cabo, passei no concurso para sargento da Polícia Militar. Fiz a primeira vez, não passei. Na segunda vez, eu passei. Meu irmão já era aspirante. E eu passei e saí do Exército e vim para a Polícia Militar em 87. O concurso era em 86 para cursar o CFS em 87. Isso. Normalmente era no final do ano. Isso. Como eu servi o Exército o ano de 86 todinho, no final do ano eu fiz o concurso para sargento, que justamente a gente ingressaria no ano seguinte, que é em 87. Então eu sou sargento da turma de 87, entrei no dia 9 de fevereiro, né, de 1987. E passamos um ano na escola de sargento ali no Cefap, onde hoje é o Colégio da Polícia Militar. Me formei como 3º sargento e de lá comecei a ser classificado em vários batalhões, né? Passei pelo batalhão de trânsito, passei pelo batalhão de choque. Antigo BPTran. Antigo BPTran, né? Foi quanto tempo? 1 ano de formação? 1 ano interno só. Nós só éramos liberados nos finais de semana, se não tivesse ou de serviço... Semi-internado. Era. Mesmo regime que eu fiz. Isso. Se não tivesse ou detido ou não tivesse de serviço, né? Aproveitando a deixa, comandante, na última reunião que nós tivemos com o comandante-geral, Coronel Sampaio, apresentamos a proposta para retomar o concurso para sargento, só porque na modalidade interna, porque não tem como o praça ascender ao oficialato como oficial administrativo e ser promovido no final da carreira de tenente-coronel, como o senhor foi, no modelo que tem hoje, na lei de promoção. Então, basicamente, se nós não... Eu entendo. Não tem. Se não anteciparmos essa promoção para sargento pelo mérito intelectual, através de uma prova interna... Uma seleção interna, chamada. Uma seleção interna. Exato. Esse praça nunca vai chegar realmente, de fato, a ser oficial, que é o A da PM ou BM. Então, nesse sentido, é uma proposta nossa. Esperamos que o nosso comandante-geral ele possa, juntamente com
a cúpula do jurídico e possa também ter a validação da PGE e do governo do estado para que possa criar um estímulo interno da corporação para motivar o soldado, o cabo, a ele, ao invés de estudar para concursos fora da Polícia Isso. Militar, que é o que está acontecendo hoje, Isso. a imensa maioria, em razão de não enxergar na corporação uma valorização com as promoções. Uma perspectiva de ascensão. Isso. Exatamente. Então, é uma oportunidade, não para mim, não para outros mais antigos, mas para que estes novos policiais militares, eles realmente enxerguem um horizonte interno na corporação para, com seu mérito intelectual, possa passar na prova e chegar à posição de sargento de forma mais célere em comparação à lei de promoções, porque praticamente para se tornar terceiro sargento são 15, 16 anos em média. Então, já não basta ter 2 promoções de cabo e terceiro sargento e não ter repercussão financeira nenhuma. Infelizmente, essa é a nossa realidade, porque nós não temos o escalonamento vertical, mas também é muito demorado para aquelas pessoas que têm capacidade, têm interesse de se dedicar aos estudos e fazer uma prova interna. Então, é uma proposta nossa. Eu acredito que tanto o Coronel Sampaio, como também nós iremos ter um momento com o diretor da ESP, que é o Dr. Leonardo Pinheiro, que é uma pessoa também muito solista, eles possam avaliar e dar os encaminhamentos para, quem sabe, em pouco tempo a gente tenha essa modalidade que já existiu um tempo atrás, salvo engano, o último concurso interno foi em 97, 98, e tem em outros estados e não custa nada. 99. Nós temos aqui novamente no Ceará. E a corporação ia... Na nossa época, era realmente concurso público. No caso dele, ele era civil e ele entrou direto no CFS. No meu caso, eu já tinha 2 anos de soldado e eu concorri com o civil. Sim, por uma era vaga aberto. no CFS, era aberto. Era um concurso público, realmente, né? Sim. Quando é interno, você não chama de concurso, é seleção interna, que é o caso, a proposta atual. Eu também sou um defensor ferrenho da volta do curso de formação de sargentos. Porque aí a corporação ganha também. Por quê? Esses meninos, esses jovens que estão entrando hoje, como o Borges falou, ele vai estudar para outro concurso lá fora. A polícia vai perder esses jovens. Imagine o senhor que com 1 ano de polícia o senhor era sargento. Hoje, no mínimo, os primeiros lugares de uma turma de soldado, ele vai passar 15 anos para sair terceiro sargento. 15 anos. Aí ele pode sair com 16, 17, 18, porque ele pode passar 7, 8 ou 9 para sair cabo. Aí novamente, né? 5, 6 ou 7 para sair terceiro sargento. Entendeu? Então você juntando tudo aí. E no final você vai chegar a subtenente com 24 anos em média. Então você já está ali, já pensando no que vai fazer na sua reserva. Você lá está preocupado em... São 12 anos, né? Isso, na verdade, começa com 12 anos. Começa. É de 12 a 16 anos. 12 a 16 anos. Então, para sair terceiro sargento é um absurdo. Absurdo. E aí, no final das contas, a pessoa fica na esperança do CHO, que é o curso de habilitação oficial. Ou seja, o praça vai ter internamente a oportunidade de ser oficial numa seleção interna, que a metade é por antiguidade, a outra metade vai ser pela prova. Mas nem sempre tem vaga, nem todo ano tem esse concurso interno, que foi outro pedido nosso, que tivesse a garantia de todos os anos ter uma quantidade X de vagas para o show. Poderia também, Borges e Teles, a forma que é feito o CHO, metade, 50% concurso, 50% por antiguidade, por que não podia fazer também o CFS da mesma maneira? Para não prejudicar aqueles policiais que já são antigos e tudo. Entrava 50% por antiguidade e 50% concurso. Concordo com o senhor, mas tem um detalhe, tem que melhorar a formatação de pontuação hoje, que é por mérito, né? E a antiguidade é muito pelo concurso. Né? Na verdade, é início de carreira. É início de carreira. Você é soldado... porque para a antiguidade, por exemplo, a proposta nossa, depois do estado probatório 3 anos, você já pode fazer a prova. Então, aí para avaliar a questão de antiguidade, eu não sei até que teria ponto. Um interstício para você ter o direito de prestar o E é uma forma de você valorizar, de fato, o mérito intelectual. Nem todo mundo tem o interesse de estudar para o concurso interno. E também entendendo que
a gente também já teve uma conquista com relação à Lei Orgânica Nacional, com o apoio do Coronel Barreto, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, com relação ao praça não ter idade limite para fazer o CFO. Isso quer dizer que, né, às vezes o cara não conseguiu passar para sargento, mas ele vai continuar estudando porque ele vai ter uma prerrogativa Isso. em comparação ao civil, de mesmo tendo uma idade superior, ele vai concorrer ao CFO. Entendendo também que os títulos internos também vai pontuar para o CFO. Ou seja, a gente acaba tendo o militar saindo um pouco na frente e espero eu ainda estar vivo para isso ser o início de uma carreira única. Porque o mundo ideal, e os senhores que são QOAs, muito provavelmente têm o mesmo pensamento que nós, é que você entre como soldado e internamente você chega até o posto de coronel. Eu não estou dizendo que todos chegarão, mas que você dê a oportunidade para quem realmente tem a intenção de ser policial militar e vai pagar um preço de correr o risco na rua, de ser praça. Seria o acesso único, entrar todo mundo pela mesma porta, Isso, não é isso? É porque tem duas nomenclaturas. O pessoal chama a carreira única, que de fato são duas carreiras distintas, né? Oficiais e praça tem atribuições em separado, e o acesso único é porque você tem só uma porta de entrada para internamente uma você única possibilidade. concorrer. Aí cria-se interstício para você ter direito a prestar determinada seleção para sargento. Basicamente, depois de 3 anos, você já começa 5 anos para oficial. Eu acho que seria viável. Com certeza. Mas vamos para a história do senhor, senão a gente fica atrapalhando. Né? E aí o senhor seguiu nesses bicos e tudo, e se inspirou no seu irmão para concorrer à Polícia Militar. Isso. E aí teve o curso de formação. Isso. Aí eu passei esse tempo no Exército, né? E fui teve para a formação polícia. no Exército, ajudou muito. Ajudou. Quando eu saí, que eu vim para a Polícia Militar, que eu fui promovido a sargento, eu passei 4 anos como terceiro sargento. Aí, lotado em Fortaleza. Lotado em Fortaleza, no batalhão de trânsito. Aí, de repente, bateu aquela vontade de fazer de novo a ESA e voltar para o Exército. E foi. Passei na escola de sargento do Exército, a minha turma de 91 da ESA. Hoje já estão na reserva como suboficial, outros capitães, né? E eu voltei para o Exército. Fui para Três Corações, Minas Gerais. Eu fui para Três Corações, Minas Gerais, fiquei 4 meses lá como aluno, né? E desisti do curso e retornei para a Polícia Militar. Por qual motivo o senhor desistiu? Muito jovem, né? Nunca tinha saído de casa, nunca tinha ido para outro estado. E sentia saudade da família e tudo, e isso aí começou a atrapalhar o meu desenvolvimento lá e ficar estressado. Naquela época não existia o WhatsApp, que você podia matar a saudade da família pelo WhatsApp, não existia isso, era um telefone lá dentro da ESA para atender os alunos, ficavam tudo na fila, bora, termina, para poder o outro falar com a família. Então pronto, foi saudade. Foi, lá em casa, para começar, nem telefone tinha, no Conjunto Ceará, na minha mãe. A minha mãe ia para casa do vizinho, né, o tio Jaime ficava lá, esperando eu ligar ou ela ligar para que eu pudesse falar com ela. Era assim. Aí fiquei os 4 meses, desisti do curso, retornei para Ceará, para Fortaleza, voltei novamente para a Polícia Militar. Então deu certo. A polícia aceitou de volta? Aceitou. Naquela época era diferente de hoje, né? Aí fui classificado no Batalhão de Choque, foi onde nós trabalhamos junto, quando eu cheguei no Batalhão de Choque como terceiro sargento. Menos mal, né? Saiu, mas voltou. Voltei. Eu lembro de uma situação de hoje coronel da PM, ele, em 1992, ele fazia o CFS, o curso de formação de sargentos, e eu era soldado recruta, ingressando na PM. Ele terminou o curso de sargento, estava trabalhando já na ativa, e fez o concurso da ESA, concurso para sargento do Exército, né? E foi novamente, Três Corações, Minas Gerais. Só que chegou lá, ele desistiu. Quando ele voltou, a PM não aceitou ele de volta. Não, você pediu para sair, né? Sei até o nome dele, aí, né? Em 1994, eu estava fazendo o curso de formação de sargento, eu vou olhando o 5º pelotão, quando eu olho lá no meio, aquele recruta, eu dou uma olhada lá no meio. Tá fazendo o que aqui? Não, aí foi me contar a história dele. Que eu saí, a polícia não aceitou de volta. Um grande amigo. Apareceu o concurso para soldado. E eu fiz novamente. Não, ele era sargento. Ele era sargento. Em 92 ele era sargento e eu recruta. Aí eu estava aluno CFS 94. E ele no recrutamento. Aí de repente ele estava no recrutamento, no meio do ano mais ou menos, né? Fazendo o que aqui? Eu lembro dele. Aí ele, não, é porque eu saí da PM, a PM não aceitou de volta, eu fiz o concurso novamente, para soldado agora. Aí o que foi que ele fez? Foi esperto. Ele fez o concurso,
para soldado. A partir do momento que a polícia reincluiu ele, ele foi lá no Comando Geral, fez um requerimento com certificado que ele já possuía, o curso de formação de sargento. Aí, quando foi em setembro, ele já foi promovido a sargento novamente. Eu lembro dele, inclusive meu amigo, gente Boa muito demais, boa. gente boa demais. Não vou citar o nome meu dele aqui, que amigo, eu não tenho autorização dele para falar, meu mas amigo. gente boa. E, posteriormente, um ano depois, ele passou no CFO e hoje é coronel da PM. Um grande amigo, olha só. gente muito Gente boa. Então nós boa tivemos demais. histórias assim. Então voltei para a instituição, foi onde eu conheci o meu amigo aqui, nós lá no batalhão de choque, na especializada, Vibrando. né? Vibrando, eu terceiro sargento e ele Especializado no recruta. choque. E a gente trabalhou junto, de lá foi classificado no Canil. Nossa turma foi a primeira turma a fazer um curso de sinotecnia, curso de adestramento de cães. Era eu, Coronel Osíris, eu era Mas segundo sinopro. sargento. Era eu, Coronel Osíris, né, que era aspirante na época, eu o segundo sargento. Ele era comandante do Canil, eu o subcomandante, que era um pelotão. E 12 alunos, nós fizemos esse curso com o pessoal da Polícia Militar de São Paulo. Só eram esses 2 alunos, se formamos e daí nós começamos a nossa turma a ministrar curso, que hoje existe o curso de sinotecnia aqui no Ceará, e nessa época a nossa turma foi que começou a dar esses cursos. De lá eu fui transferido para a antiga CPRV, né? Fiquei mais 3 anos, tive a honra de trabalhar com o meu irmão lá, ele capitão e eu sargento. E depois fui classificado no Tribunal de Justiça, onde passei 9 anos. PRV, para você que não sabe, é a atual PRF. Porque antigamente era Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual, né? E hoje é Polícia Rodoviária Estadual. Antigamente era uma companhia. Isso. E eu fazia parte. Batalhão, né? Hoje batalhão. Batalhão de Polícia E Rodoviária de lá fui Estadual. classificado lá no Tribunal de Justiça, onde cheguei lá como segundo sargento. Foi na época que eu fui fazer o curso na Paraíba, né? O CAS, que também foi concurso interno, 5 vagas, né? Eram 5 vagas, e meu pai ainda disse assim, Borges, filho, eu queria que antes de Deus me levar, eu queria ver minha família, que está com 60 anos que eu não vejo. Eu disse, pai, tem um concurso na Polícia Interna aí, CAS, que são 5 vagas. Olha aí para eu tirar o quinto, nem que seja o 5º lugar, mas eu vou para achar sua família. Tirei o 5º lugar. E fui para Paraíba, e lá comecei a falar com os colegas da academia, que eram do interior, e a gente conversando e tudo, e descobri. A família do meu pai estava bem pertinho da academia onde eu estava fazendo o curso. Olha só. Né? Uma prima minha trabalhava no hospital enfermaria. Naquela época é diferente de hoje, que faz aquele drama, filme e tal. Não existia celular para estar filmando, senão eu teria feito esse encontro, o reencontro do meu pai com a irmã dele, que há 60 anos não via. Caramba. Né? E seria muito hoje guardar de recordação. Mas aí o que foi que eu fiz? Pai, eu tenho uma notícia pro senhor. Que é? Não. Ajeita as coisas que eu vou levar o senhor para Paraíba. Foi E feito ele... pelo menos no registro na época? Tirado nem de foto? Nada. Era aquelas máquinas e eu não tinha levado. Aí o que aconteceu? Coloquei meu pai dentro de um Escortezinho 1.0 e fui para Paraíba com ele. E ele sem entender. Quando cheguei lá, já era quase meia-noite, bati na porta, quando a irmã dele saiu, os dois se abraçaram, começaram a chorar. E foi assim uma emoção muito grande. Eu realizei o sonho do meu pai. Que foi enquanto de lá ele começou a gente começou a localizar o restante das irmãs dele, né? Uma estava na cidade de Barro, aqui no Ceará, outra estava em Brasília. Eu sei que ele conseguiu rever essas irmãs e depois ele partiu, mas já tinha realizado o sonho dele. Foi através desse concurso que eu fiz do CAS, que é o curso de aperfeiçoamento, que hoje é o CHST, na minha época era CAS. E houve um concurso interno. E eu fui, tirei o 5º lugar e fui para lá. E consegui localizar. Aí fiquei no tribunal, voltei para o Tribunal de Justiça depois do curso, fui promovido a suboficial, depois fiz o curso de oficial, né, o CHO, o curso de habilitação de oficiais, e de lá eu fui transferido para a Serra de Tianguá, 2004. Foi uma época que eram muitos poucos oficiais que eu acho. Poucos. Agora, se era pouco subtenente naquela época. Era. Eu Então, peguei ainda um tempo que na região do Sertão de Crateús só tinha um subtenente, como era quase um difícil. general, subtenente Era Marcos, lá difícil. do Ipu. Era Eu difícil. trabalhei na CP Cães também, no Canil, né? E eu passei muito tempo que eu era o único subtenente do Canil. Olha aí. Então era difícil sair suboficial. Aí eu fui para a Serra de Tianguá. Fui comandar o piloto, conheci o coronel Ageu, que na época era major, disse, rapaz, tô precisando de um oficial bom para trabalhar comigo. Eu digo, eu vou. Oficial novo, primeiro tenente, e fui para a Serra de Tianguá, onde lá assumi o comando do pelotão,
né? Foi onde eu recebi essa homenagem que eu mostrei para você nessa revista, a revista Tabajaras, né? É uma revista da Serra lá de Tianguá, de São Benedito, né? Que eles homenageiam aqui diversas autoridades, pessoas que se destacam lá no município, né? Isso. Da região. Aí eu, como primeiro-tenente, eu tinha a guarda municipal que me dava todo o apoio. Qual eu foi fiz, o ano tipo, a ronda foi 2006, quando eu cheguei lá. Fiquei 2006, 2007, 2008. Fiquei lá na cidade de São Benedito. Coronel Ageu. Ali é muito bom. Coronel Ageu comandava a companhia e eu comandava o pelotão. E lá eu inventei, assim, eu tive, lógico, a autorização das autoridades lá do município, do judiciário, e eu tinha um apoio da Guarda Municipal e fazia uma visita nas escolas, né? Fazia uma visita nas escolas, tipo uma ronda escolar. E ali eu dava palestra para os jovens. Para você ter uma ideia, Borges, quando eu cheguei no pelotão de São Benedito, por não ter presídio para menores, eu cheguei nos fundos do pelotão, tinha um xadrez lá. E os jovens infratores ficavam lá, na responsabilidade do pelotão. Eu cheguei, tinha na faixa de 8 a 10 jovens lá, né? E tinha aqueles desacertos deles lá e com o pessoal do pelotão, tudo, e eu comecei a conversar com eles e fazer mostrar para eles como era a realidade. Resumindo a história, quando eu saí do pelotão, que eu fui transferido, não tinha mais nenhum lá, todos já tinham sido liberados, uns reintegrados à sociedade. E a vez que eu estava de serviço na praça, um passava, tenente, está lembrado de mim, fulano e tal, que estava lá, já, mas, bom, e a mãe agarrada aqui com eles, muito obrigado, tenente, pelo meu filho hoje estar de volta, né? E fiz o trabalho lá na Serra, por isso que eles fizeram essa homenagem. Eu agradeço, mando um abraço para todos da Serra de Tianguá, principalmente São Benedito, deixei muitos amigos por lá e fizeram essa homenagem à minha pessoa quando eu era primeiro-tenente. Aí de lá eu fui transferido para o Colégio da Polícia Militar, passei 3 anos no Colégio da Polícia Militar como comandante de companhia lá de alunos, e de lá eu fui transferido para, na época do lançamento do Ronda, eu fui praticamente um dos primeiros oficiais QOA a comandar um núcleo do Ronda do Quarteirão, que no caso era no Crato. E eu fui comandar, na época, meu irmão... Lá no Cariri. Cariri, meu irmão... do Cariri, conhecido na região do Cariri. Ponta a ponta, Fortaleza é de um lado do estado, região norte e região sul do estado. Meu irmão comandava o batalhão de Juazeiro e disse, rapaz, tem uma vaga lá, vão inaugurar o Ronda do Crato. Você não quer ir para lá? Não, eu digo, eu vou, eu aceito a missão. E fui, assumi, trabalhei lá com o Major Herman, na época, hoje Coronel Herman, que inclusive acho que ele deixou agora, esse é o vice-prefeito lá de Campos Sales, Coronel Herman, meu amigo. E trabalhei com ele lá, foi onde eu recebi o título de cidadão cratense, lá no Crato, né? E ele ainda trouxe a comprovação. tem tudo, tem tudo. É cheio de documento. Aí eu fiquei lá pela região do Cariri, lá eu comandava o Ronda do Crato, Juazeiro e Barbalha. Depois o Coronel Guedes, que na época era tenente. Crajubá, né? Na época o Coronel Guedes era tenente, assumiu o Ronda do Juazeiro e Barbalha. E eu fiquei só com a cidade do Crato, que eram 5 viaturas. Hoje os soldados que trabalhavam comigo na época, hoje são sargentos. Inclusive, a companhia lá do Crato, a companhia de lá, é comandada por um capitão Marcos Paulo, foi soldado do Ronda comigo, lá eu era comandante dele. Depois ele passou no CFO, veio para a ESP, eu era o prefeito da ESP. Você já foi prefeito da ESP? Foi. E monitor do curso. E monitor do curso do CFO, turma 6. CFO. Meu pai era daquela região do Cariri, do Crato. Tem um tio lá que era muito conhecido, o nome foi um grande comunicador lá, Eloy Teles de Moraes, né? Ele era advogado, folclorista, né, que chama? Folclorista e radialista. Tinha um programa muito conhecido em toda a região lá. Você falar o nome de Eloy Teles de Moraes. Mas tem que falar o nome completo mesmo. A arrumação tem que falar o nome completo. Seu Eloy. Eu tinha assim uma parceria muito grande com a imprensa de lá, né? Lá da região toda, eles me procuravam tanto para dar informações como indicar para eu dar instrução, a palestra para os jovens, né, do ProERD, que tinha o ProERD lá, eu era responsável pelo ProERD. Minha monografia foi sobre o ProERD, na minha graduação. Aí, Borges, eu fiquei o que eu achei interessante, né, que esse capitão Marcos Paulo
foi soldado do Honda comigo, Bacana. veio para a ESP, chegou aí, foi ser meu aluno, né, do CFO, eu era monitor, e quando ele voltou, chegou lá como tenente, hoje capitão comandante da companhia. E a maioria dos oficiais, capitães, comandante do raio lá da região do Cariri, foram meus alunos aqui, o capitão Volgran Teixeira, foram meus alunos na ESP, eu fui monitor do CFO lá, na época eu era prefeito. Né? Aí da ESP recebi um convite para ir para a PRE, Coronel Ronaldo, qual mando um abraço para ele, Coronel Ronaldo, convidou, eu fui para a PRE e fiquei um tempo, uns 3 anos mais ou menos, de lá fui para Colog, que hoje é que é a antiga Calp, Isso. né? Hoje Colog. Né? Fiquei lá na Calp, que era a antiga DAO, Isso. fiquei uns 3 anos por lá, na época o Coronel Jarbas era o comandante, que é da turma do meu irmão também. Fiquei os 3 anos, depois recebi o convite para retornar para a ESP. Aliás, para assumir a ESP. Né? Voltei para a ESP, fiquei lá como prefeito. E de lá voltei de novo para a PRE, foi onde eu encerrei minha carreira na Polícia Rodoviária Estadual. E na Foi lá polícia onde- também. E na Militar. polícia também. O senhor era inquieto, né? Porque era assim. Onde convidava o senhor ia. Pronto, eu estava numa companhia, num batalhão. Chegava e disse, rapaz, quer trabalhar comigo? Vamos, eu assumi a missão e ia. Era experiência, e aonde eu estava era rua. Eu não era oficial de gabinete, não, era rua. Era rua. Na PRE, quando o Teles se lembra aí, na PRE, quando eu estava de serviço, era blitz, era eu na pista com os praça. Porque eu acho que nós como oficiais, a gente tem que ser exemplo. A gente tem que mostrar para eles. Eu não sou de ferro, o soldado não é de ferro, então nós somos seres humanos. Então eu tinha que sentir o mesmo que eles estavam sentindo, cansaço e tudo. Então a gente ia para a pista. Então toda a vida eu trabalhei dessa maneira. Eu sempre estava à frente da tropa. Eu mostrava que assim como eu tinha condições de fazer, o colega, o praça também tinha condições de fazer. Eu não ficava, vai lá, faz e pronto. Não, eu estava sempre junto com eles, que der e vier, eu estava com eles e eu estava à frente da tropa. Então na rua, lá na Serra de Tianguá também eu estava nas ruas, eventos que tinha na praça, lá um dos maiores carnavais da região, em São Benedito. Né? E lá eu trabalhei no carnaval na rua, na pedra. Voltando um pouco na história, no período que o senhor foi cursar na Paraíba, o CAS, o senhor se encontrava trabalhando em qual batalhão? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Foi na época que ele tinha uma peixadinha e ficou na tranquilidade. Não, lá não tinha nada a ver, porque o concurso era interno, só interno, não tinha. Mas hoje Esse no aí tribunal não. quem vai é quem é amigo. Eu não Aí entro passou ainda que eu quantos não anos sei. no Tribunal de Justiça? 9 anos. 9 anos. Passei 9 anos. Eu acredito que eu era só saí. sargento? Cheguei lá como segundo sargento. E saí como primeiro tenente. Tinha uma função específica? Lá a gente tirava. Eu concorri à escala de guarda, né? Concorri também à escala de segurança do presidente. Na época, desembargador Brigel, eu fazia a segurança dele. Depois ele passou a ser corregedor, nós fomos a segurança para a corregedoria também. E fiquei esses 9 anos lá trabalhando, né? Passei um tempo fazendo a segurança de uma autoridade também na cidade de Maracanaú, escalado pelo Tribunal de Justiça. E assim foi. Dentro dos 9 anos que eu estive lá, eu passei por várias funções, né? Várias funções eu trabalhei nesses 9 anos lá dentro do Tribunal de Justiça. Até eu voltar para as ruas, que foi a cidade de São Benedito. Lá na região da Ibiapaba. Clima gostoso. Assim, Muito bom ali de se trabalhar. Um povo assim muito acolhedor, amigo, entendeu? E uma das coisas que eu vi lá, a guarda municipal chegava junto, entendeu? Era nosso braço direito lá da Polícia Militar, porque o efetivo era pequeno da cidade. Então eu tinha um apoio da guarda municipal. Da cidade lá de São Benedito. Então eles nos auxiliavam no carnaval, nos jogos que tinha no estádio, eles nos auxiliaram. Então assim, foi muito bom o período em que eu trabalhei lá na região da Ibiapaba, esse tempo. Qual foi uma ocorrência, um momento marcante na vida do senhor, no aspecto profissional? De todos, Borges, eu era sargento e eu fui chamado pelo Copom, antigo Copom. Essas viaturas
Copom antecedeu o CIOP. É antigo, Hoje antigo. é CIOP. CIOP. Tem lugares que tem Copom ainda. No interior tem, ainda chamam Copom. tem né? lugares até mesmo em cidades grandes que ainda chamam de Copom. Então eu fui acionado para... Naquela época não existia o SAMU. A Polícia Militar era para tudo. Você chegasse numa ocorrência, tivesse uma pessoa lá no chão, bota dentro da viatura, socorre. Era assim. Não tinha, peraí, vamos esperar o SAMU chegar. Não. Aí eu fui chamado e uma senhora estava lá naquele hospital ali no centro de César Carlos, né, no centro da cidade. Quando eu cheguei, ela estava chorando e estava para ter bebê e não tinha sido atendido, não sei por qual motivo. Então eu coloquei ela dentro da viatura. Eu era aluno do CFS. Naquela época nós estagiávamos na rua com um aluno do CFS e 2 alunos do curso de cabo, o motorista e o patrulheiro, antigão. E a gente bem novinho, né? 18 anos. Fui um dos alunos do CFS mais novo que tinha lá no CFS. Entrei praticamente no final dos 18 anos, quando eu saí do Exército. Fui civil Exército com 18. Quando eu entrei no CFS, eu já estava passando por 19 anos. Aí não tinha experiência, né? Como os outros antigões tinham. Então, eu coloquei essa senhora na viatura e era um Chevette. Saí com a sirene, que era só aquela bolinha em cima, para a Policlínica, onde hoje eu acho que é um outro plano de saúde, ali na Heráclito Graça. Acho que era Policlínica. Então, quando eu cheguei lá, eu desci para chamar as pessoas lá dentro, para vir socorrer aquela senhora. Enquanto eles estavam vindo, até demorou um pouco para aquelas pessoas chegarem na viatura. Quando eu cheguei, a criança estava nascendo. Então, eu mesmo sem experiência nem nada, né? Arriei o banco do passageiro aqui, fiquei de costa pro banco, não me restou nada segurar a criança. E saiu. Aí segurei, saiu o bebê, fiquei aqui gritando, chamando alguém que viesse. Rapaz, E Deus veio, do e veio uma parteira, veio a técnica de enfermagem, tudo vieram, trouxeram uma bandeja, né? Coloquei a criança em cima, rapidamente elas pegaram a senhora, colocaram na maca e tudo, e levaram lá para dentro. Tá nos finalmente Então, bem, assim, né? tava, ela já tava, sabe, hoje essa criança, eu tenho 35 anos de polícia, essa criança deve ter uns 35 anos de idade, a mãe nem lembra. Caramba. Mas eu fiquei feliz, foi uma experiência, como aluno do curso de sargento, sem experiência, né, e ter passado por isso aí. Então foi uma coisa assim que marcou muito. Teve assim muitas outras histórias, mas essa daí foi, eu acho que foi a que mais marcou eu sem experiência, um aluno do CFS, né? Imagina a situação. Pegar. Então foi assim, muito os alunos do curso de cabo, então, tá nascendo a criança aqui, sargento, então se apavoraram. E eu não tinha o que fazer. Eu ia deixar a mulher sozinha lá dentro do carro, não ia. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, a criança ficou bem, a mãe ficou bem, isso daí para mim foi muito gratificante, foi assim, foi uma das ocorrências que eu mais senti assim, que fui assim, como é que se diz, valorizado, foi assim, que deu tempo eu fazer alguma coisa, senti feliz porque eu fui útil nessa parte. A pessoa, a polícia militar é só para atirar, trocar tiro com bandido, não, tem essa parte também da gente fazer o bem, ajudar. E eu já ajudei muito na minha E quando a gente tá combatendo no criminoso e atirando em vagabundo, a gente tá ajudando também o cidadão, né? Mas nesse caso é porque é um ato humanitário, é algo bem mais empático. Isso. Então, assim, teve nessa minha história de rua. Agora, uma coisa, Borges, que eu fiquei emocionado mesmo, foi porque eu saí da 10ª Região Militar, entrei como recruta, passava o pessoal no ônibus conhecido ali na 10ª Região Militar e eu com escovão varrendo ali a escadaria da 10ª Região Militar. Tudo bom? E eu ali varrendo o escovão, né? Fazia faxina e saí de lá como um cabo. Meu filho, Samuel, mando um abraço pro meu filho Samuel, mora comigo. O Samuel foi civil Exército, por coincidência, nome de guerra Rubens, e foi servir na 10ª Região Militar, onde eu servi também. E lá, eu fui visitar meu filho. Então, quando eu passei pelo portão das armas, que o soldado apresentou a arma para mim e tudo, eu respondi aquela continência, lá dentro eu fiquei emocionado, de rapaz, saí por esse portão como um cabo e voltei como um major. Então, assim, foi assim um orgulho, né? Eu fiquei feliz, eu agradeci muito a Deus, por ele, na época eu era major, ter chegado àquele posto
e de onde eu vim, de onde eu saí. Entendeu? Então eu voltei, saí como um cabo, voltei como um major, né? E ainda vou fazer uma visita lá como tenente-coronel também, né? E incentivou meu filho também, né? Ele tinha orgulho, tem orgulho do pai, que ele sempre disse para mim. E lá na 10ª Região Militar eu fiquei, comentei até com um outro oficial, um major que tinha lá do Exército, comentei para ele, digo, olha, eu fiz muita faxina aqui dentro, passei correndo aqui com um escovão, entendeu? Levei chuvas aqui, trabalhei, fiz o meu trabalho bom lá, tanto que fui para o curso de cabo com 3 meses só. E para mim foi um orgulho muito grande eu sair lá como cabo e voltar como major. Nossa. Então, é sinal de que quem luta, quem estuda, quem quer vencer na vida consegue e vence. E foi assim que aconteceu comigo, né? E como é que foi essa história de o senhor ser candidato a vereador em Fortaleza? De onde é que surgiu isso? Do nada. Rapaz, Que na época... arrumação é essa, na- como diz um cabo lá do interior? Assim, ó, Não, você é vereador de você Fortaleza. acredita que hoje eu paro pra pensar isso? O que eu fiz mesmo, hein? Eu era mais novo, muito. Aí É muito não. diz né? aí Foi a só- época aí. Foi só 20 anos atrás. Pronto, né? aí eu Esse 20 anos não era sei o que foi que deu. Eu era subtenente e me candidatei, E o homem foi né? E suplente. tive esse... 2005, 20 anos. Foi surpresa, né? Hoje eu tô com 57, aí foi há 20 anos atrás. Então aqui, foi surpresa para mim. Eu entrei, não tinha patrocínio, eu não tinha um padrinho, não tinha nada. Entrei com a cara e a coragem, na amizade e fui em frente. Mas assim, o que motivou o senhor não foi do nada. Alguma coisa lhe Não, tocou deixa- para que o senhor fosse candidato. Pronto. Alguém lhe incentivou. Olha, rapaz, você tem perfil, você é uma pessoa simpática, as pessoas gostam de você. Na onde chega, você tem amizade demais. Não, sabe o que Alguma foi? coisa Né? Não, sabe o que foi? A rua que eu morava era uma rua que tinha um calçamento que, pela misericórdia. E eu cheguei para as pessoas e disse, pessoal, eu morava ali no Quitino Cunha. Pessoal, vocês nunca fizeram um abaixo-assinado para ajeitar essa rua? Não, aqui já fizemos, nunca deu certo e tal. Eu digo, mas vamos fazer. Aí fiz um ofício para regional, na época, eu não estou lembrado da regional ali na Jovita Feitosa. Fui até lá com o ofício, fiz um abaixo-assinado na rua, né? E fui até lá na regional. Falei com várias pessoas, conversei, mostrei. Constava na regional que essa rua já era asfaltada. E não era. Eu bati foto e provei por A mais B que não era asfaltada. Então foi através desse ofício e dessas pessoas terem assinado, feito o abaixo-assinado, foi uma equipe lá e constatou realmente que não era asfaltado e o calçamento era péssimo. Resumindo a história, foi realizado, mas depois apareceu tanto pai para essa criança, meu irmão. Oh, E, meu irmão, recebi tanta ligação me condenando que eu não podia fazer aquilo de qualquer cidadão do povo que pode sim fazer o requerimento, fazer qualquer coisa para o bem-estar aqui da sociedade. é um direito. Aí, pronto, com isso, tinha umas pessoas carentes que moravam lá próxima, eu sempre tive essa vontade de ajudar, eu conseguia cestas básicas. Olha, para você ter uma ideia, eu conheci umas crianças em uma creche ali no Bom Sucesso. Rapaz, Borges, a gente chegava lá, o que você visse, rapaz? Era de cortar coração aquelas criancinhas, carentes. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma Topic de um amigo, eu dirigindo, às vezes saindo de serviço, pegava essa Topic e ia para beira-mar. Tem um empresário lá que na época ele fazia doações de cabeças de peixe. Cara, Eu pegava esses fardos de cabeça de peixe, botava dentro do micro-ônibus que o Paulo emprestava, essa Topic, eu mesmo dirigindo, levava essas cabeças de peixe para a creche para fazer caldo para aquelas crianças. E eu comecei a conversar com outras pessoas que ajudassem aquela creche e tudo. E começou a surgir pessoas querendo ajudar. E assim foi indo. então era exatamente. Aí eu me afastei e as pessoas tomaram de conta lá da creche. Então chegaram para mim e disseram, rapaz, você ajuda e tudo. Quem sabe se você tiver um cargo aí político, você vai ajudar mais. Rapaz, entre. Aí eu entrei. E tive esse número de votos. Um número sem expressivo. ter
padrinho, nada, com a cara e a coragem. Nem investimento financeiro. Nada. Tive só apoio da minha família, entrei e pronto. E consegui tanto que eu fiquei surpreso pelo número de votos para quem não tinha verba, não tinha Mas fez campanha, foi pra cima mesmo. Pô, e eu visitava as pessoas, né? Eu ajudava e tudo. Então, quando sai, para você ter uma ideia, eu fui num bairro que eu nunca tinha ido, nunca morei, e foi o lugar onde eu tirei maior número de votos. Caramba, como é que é isso? Ali, pô. Explica essa fórmula aí. Pra Não gente sei, entender. em frente ao aeroporto. O aeroporto ali, Sei. Dias Macedo, aquele lado. Eu não conhecia ninguém lá. Foi através de um amigo que me levou para uma família e assim foi indo. E a palestra que eu dava, eu não prometia dinheiro, nada, porque eu não tinha. Mesmo que eu não quisesse pode. prometer, não pode. E mesmo que pudesse, eu não tinha o que oferecer. Eu acho que as pessoas, naquela época, diferente de hoje, as pessoas olhavam nos teus olhos e diziam, tá, isso daqui tá falando sério, isso daqui tá falando a verdade. Aqui não tá com brincadeira nem nada, né? E eu ia e falava e tudo. E deu esse número de votos, foi uma experiência, né? E passaram-se o tempo. Quando foi agora? Qual foi a outra anterior? 2024 foi a última e o que só foi candidato foi em 2020. Pronto. 2020 novo, meu amigo Leonardo, subtenente Leonardo, que agora está no CHO, sargento... Você estava como major. Eu estava como major. Tá na ativa ainda. Estava na ativa, sim. E na Polícia Rodoviária Estadual. E o menino, o Leonardo, o subtenente Carlos e o Emanuel. Sim. Major, o senhor tem que entrar e meu irmão, Pegou caí de pressão. novo, peguei pressão, peguei corda, entrei de novo. Ô, meu irmão, aí dessa vez Esses que incentivaram o senhor a ajudar, ajudaram o que puderam, né? Não ajudar. Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades mas deles. apoiaram e ajudaram. Isso, sim. Não, porque Então, tem uns assim, que incentivam nem pra apoiar, não, eles estavam lá dando Engajado aí. Tava assim, eles engajavam. Eu tive um apoio de muitas pessoas. O meu irmão, o Joãozinho, saía pelo Conjunto Ceará de bicicleta, a pé. Rapaz, é meu irmão, vamos aqui, é o Major Roubo, vamos votar nele e tal. E meu irmão saía dentro do Conjunto Ceará de bicicleta e suando. Rapaz, me dá mais santinho, eu tenho que ir tal canto e tal. Meu irmão é um cara assim que chegava junto mesmo, batalhador por voto, né? Um cara ganhador de voto, né? E saía dentro do Conjunto Ceará. Então, assim, aí eu fui, mas não deu certo, civil de experiência, né? E ali eu parei mesmo nesse negócio da história política e pronto. Aí tem ano que vem, tem depois mais 2 anos. Não, eu Sabe digo, rapaz, bastante. isso aí não é minha praia, não. Eu posso ajudar muitos, mas eu mesmo não dá pra Seguir continuar, assim. não. Seguir, não, de jeito não. Apoiar, ajudar, tudo bem, mas eu sozinho E o entrar senhor mais, né? foi pra reserva faz quanto tempo? Eu ainda não estou na reserva, né? Chama-se agregado. Nós estamos agregados, entendi. aguardando. Já é veterano, não é da isso, reserva. aguardando Posso tá a trabalhando, publicação. Não. A partir do momento que a gente completa fecha os 35 anos ou 30 anos, ou quando a gente pede a requerida, a gente já fica agregado, essa afasta, já fica agregado aguardando a publicação. Então nós, no caso eu, o Teles, tudo, nós fomos promovidos na requerida e o processo continua. Então a gente fica aguardando a publicação para poder a gente já ir para a reserva mesmo e pronto. O Major Teles, ele é empreendedor, como o senhor sabe, né? Isso. Ele tem o tempo bem ocupado para ganhar dinheiro. Uhum. E o senhor se preparou? Tá só de love, só de férias, Não. só curtindo a vida, ou tá em alguma atividade laboral? Não, o que eu faço é só cuidar da saúde, que a gente passa 35 anos na polícia, não tem tempo de cuidar da saúde nem nada. Quando a gente termina o serviço na polícia, aí começa a saúde, cuidar da saúde, né? É o condor, dor não sei aonde, dor não sei onde, tem que cuidar. Então a gente tem que se correr atrás da saúde, não relaxar nada. Por enquanto eu tô só, isso aí, quando tem convite para eu dar uma palestra, alguma coisa, eu atendo com o maior prazer, eu atendo, mas trabalhando assim fora e tudo, não, de maneira, só cuidando da saúde mesmo. Por O senhor enquanto. teve um problema de saúde recente, ainda está em fase de recuperação ou já está recuperado? Eu infartei, né? Como você sabe, eu infartei. Meu infarto foi um infarto, segundo o cateterismo, um infarto agudo do miocárdio. Então eu tive no Vale da Sombra da Morte. Caramba. Eu voltei pelo milagre de Deus. Na véspera, isso aí, tenente coronel. Pois é, hoje você me pergunta o que é que eu faço hoje. O que é que eu faço hoje?
Eu levo a palavra para aquelas pessoas que estão perdendo a fé, pessoas que estão no leito do hospital, pessoas que estão querendo desistir de alguma coisa. E eu mostro para ele que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que andou na terra e operou no passado, ele opera hoje no presente. Às vezes a pessoa diz, eu tenho fé, mas às vezes é só da boca para fora. Eu tive que passar pelo que eu passei para poder hoje eu falar que realmente Jesus existe e que ele cura e que ele restabelece a saúde e ele faz milagre. Eu sou um milagre. Então hoje eu dou palestra, eu dou meu testemunho nas igrejas, em quartéis, e onde me convida eu tenho um imenso prazer e de graça. Eu não cobro para dar minhas palestras, eu não cobro para dar o testemunho, de maneira nenhuma. Eu faço questão de dizer o que Deus fez na minha vida, que é o mesmo que pode fazer na sua e fazer na vida daqueles que estão lá no leito do hospital, que estão precisando, famílias que estão achando que tudo está perdido. Não, tá não. Sempre tem uma solução. Na época, todo mundo achava que Lázaro não tinha mais jeito, estava podre, não tinha mais jeito. E Jesus foi lá e disse, espera aí, tem jeito sim. E Lázaro, ressuscita, vem aqui para fora. E Lázaro foi e vira o milagre que Jesus fez. Então, eu sou um milagre. Eu infartei, né? E passei um mês passando de UTI para UTI. Caramba. Né? E quando eu estava no leito, na UTI, foi onde eu tive uma resposta das minhas orações e que eu estava sendo promovido a tenente-coronel. Então, são 2 milagres na minha vida. Um que muitos diziam, esse daqui acompanhou um trajeto da minha história, o meu sofrimento, as minhas lágrimas, o meu choro, quando eu tentava alcançar meu objetivo, alcançar a minha promoção e nunca dava certo. Ele era o 02 na antiguidade para sair tenente-coronel. E o 01, ele tentou conversar com ele, porque ele tinha tempo para aguardar a próxima vez e ele não abriu mão, no momento algum, né? E ele foi para casa, major, e através, né, de um processo... Eu já tinha ganho um processo há muito tempo para ser promovido, né? Eu recebi, já tinha uma liminar que era para eu ser promovido a tenente-coronel. Só que eu nunca tinha corrido atrás, porque eu sabia que eu era o 02 para ser promovido a tenente-coronel. Mas aí, como faltando 2 meses para eu ser promovido, eu fui afastado, perdi a minha promoção de dezembro. Aí só me restou o quê? O que eu tinha ganho a 2021 eu tinha ganho para tenente-coronel. Pronto, aí fui atrás desse processo e deu continuidade e deu certo. Então, foram 2 milagres na minha vida. O milagre da promoção material e tive o espiritual também, que foi eu olhar e ver com outros olhos que Deus, que Jesus ainda faz milagre hoje em dia. É só a gente crer e acreditar e fazer por onde para poder o milagre acontecer na vida da gente. Eu infartei, tenho aqui, eu tenho um ponto de mamária aqui, né? E fui aberto, meu foi corte mesmo. Caramba. Fui aberto, mas hoje eu tô vivo aqui contando a história para vocês. Graças a Deus. E muitos achavam que eu não voltaria. Para você ter uma ideia, minha filha trabalha no CIOPS, a Rebeca. Manda um beijo para minha filha, Rebeca. Ela estava no CIOPS quando ligaram. Militar também? Não, terceirizada. Ligaram para ela, dizendo que teu pai acabou de falecer. Caramba. E ela se desesperou lá e aquele velho bizu, telefone sem fio, começa uma notícia e termina lá no fim diferente. A mesma coisa, chegou para ela que eu tinha morrido, né? Chegou que eu tinha morrido. Então, graças a Deus, depois confortaram ela lá e disseram, não, foi um mal entendido, ele está vivo e tudo. E hoje eu estou aqui contando a história hoje, né? Sou uma pessoa assim que tenho que contar hoje de bênção e de vitória. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias pela vida e pela minha promoção. Então foram 2 milagres que aconteceram na minha vida. E são esses 2 milagres que eu hoje mostro para as pessoas. Se é um problema material, Deus tem a solução. Se é um problema espiritual, Deus tem a solução. O problema é que a humanidade não quer mais ter fé, pagar o preço e buscar a Deus. Não querem. E querem ser atendidos e querem que as coisas sejam resolvidas. Então eu sou o milagre de Deus. Conseguiu fechar o ciclo da sua carreira, né? Porque começou como sargento e foi até o último. Comecei como sargento. Possível, foi. Né? Tenente-coronel, então é uma vitória muito grande. Com certeza. E nós não teve essa condição de chegar.
né? É, Porque e- hoje, o pessoal, pelo menos da minha turma do CHO 2016, eu acredito que poucos vão chegar. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, eu acho uma vitória muito grande. uma Estava vitória olhando aqui grande. que o senhor é formado em educação física pela Universidade Vale do Jaguaribe, né? Eu Em sou que ano o senhor graduado. cursou? Agora, aqui no certificado, eu trouxe o certificado, eu nem lembrado qual foi o ano. Como eu te disse, eu sou ruim de data, viu, meu amigo? Não, Mas, tranquilo, mas eu tranquilo. não estou lembrado, mas o meu certificado tem dizendo. Mas não chegou a exercer Comecei. a profissão, a Não, ministrar aula, não. É comandante, bacharelado ou licenciatura? licenciatura. A Licenciatura. maioria, infelizmente, Não, é assim, muitas vezes nós temos oficiais e praças formadas em direito, mas não exerce a função de advocacia nem nada. É formado, mas não exerce. Mesma coisa, eu fiz, mas não exerço. Até porque agora eu, como um safenado que eu sou, eu não posso estar nas atividades. Por enquanto, o que eu estou agora fazendo é só caminhada. Eu não posso malhar como eu não malhava antes, pode. nada. Só cuidar da sua saúde Com anteriormente. certeza, era isso que eu ia te dizer. Eu nunca bebi na minha vida, nunca fumei. E atualmente, antes de eu infartar, eu estava fazendo atividade física. Ele via que eu malhando lá na academia, não era? Todos os dias eu estava malhando lá na academia, na PRE. Eu moro no 5º andar, eu subi a escada e desci. Eu nunca senti um cansaço na vida. E foi assim. Caramba. Olha, Borges, às vezes é assim. As pessoas, quando vem algo sobre a tua vida, a pessoa abre a boca e às vezes amaldiçoa. Ah, porque é castigo de Deus, é não sei o que. Não, às vezes é plano de Deus na vida da gente. As pessoas às vezes se acham que o que aconteceu ali foi coisa do inimigo, do diabo, não sei o que. Não, não é assim não. Teve um cidadão uma vez que estava dando a reportagem, chorando, agradecendo a Deus por ele ter perdido aquele voo daquele avião que caiu, rodopiando assim. Por quê? Ele chegou no aeroporto, perdeu o voo. E ele ficou chateado. Quando soube que o avião caiu. Chorou, agradecendo a Deus. Então, às vezes, a gente tem que esperar acontecer para depois a gente tirar uma conclusão. Pra entender. Para entender. Porque tem um sentido, né? Tem um sentido. Eu malhava, eu corria, eu cuidava da minha saúde e tudo. E aconteceu. Por que aconteceu isso? E talvez só sobreviveu porque eu sou também tinha um preparo físico razoável. Que senão talvez nem tinha Pois é. suportado. Alguns médicos, eu tava no leite, chegou para mim e disse, rapaz, você escapou pelo milagre de Deus. Desse jeito. Um médico. 2 médicos chegaram para mim e falaram isso. Você escapou pelo milagre de Deus. E mostrava assim a situação. Então, eu agradeço muito a Deus por eu estar vivo hoje e estar contando aqui a história. Meu comandante, estamos chegando à reta final. Eu não posso deixar de agradecer à Associação das Praças Militares do Estado de Ceará, a ASPRA, pelo apoio ao nosso podcast. Tem a Delvita, que também é uma grande parceira. Tem o Primeira Coluna, que está presente através do nosso ex-integrante direto e ainda continua indiretamente participando do nosso podcast, que é o Carlos Moreira. E todas as pessoas que acreditam que nesse bate-papo, que a gente interage com lideranças, com pessoas que realmente deixaram seu legado, que fazem a diferença na sociedade. A todo momento, Major, as pessoas me abordam falando que está assistindo podcast, seja na TV Metrópole ou no YouTube. Então a gente fica muito satisfeito que a gente está alcançando uma audiência significativa. E gostaria de saber qual é o seu comando, Major Teles. Depois do relato. Olha, está começando a mudar, viu? Vitória, ele é um vitorioso. Tanto como profissional, como pessoa também, né? Ele contou aqui de onde saiu e onde ele chegou. Conseguiu fechar o ciclo da sua carreira, né? Passou por dificuldades no final da carreira, tanto na questão profissional, uma questão da saúde, e hoje se encontra aqui com esse sorriso aberto, esse jeito carismático que ele tem. Então ele é um vitorioso, está de parabéns, né? Tem a nossa admiração, com certeza, e senão não estaria aqui. Então é mais uma história inspiradora que a gente está trazendo para o nosso podcast. O meu comando é liderança inquieta. É uma pessoa que já esteve em vários locais do estado de Ceará, em vários setores da corporação Polícia Militar, e com certeza é uma pessoa que é muito querida, onde passou, né, foi inspiração para muitos tanto do público civil
do seu bairro, que lhe colocaram para ser candidato a vereador, como também os próprios integrantes da PRE, que também lhe incentivaram. E isso só acontece quando a pessoa, onde passa, ela inspira. E o senhor teve a condição de ir na região sul, na região norte, na capital, fazer com que as pessoas reconheçam no senhor uma liderança. E aí, qual é o seu comando? Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a você, Borges, agradecer meu amigo Teles, companheiro de luta, de trabalho. Eu quero deixar registrado e dizer para os jovens de hoje, primeiro lugar, para você ser feliz na vida e você alcançar o objetivo. Primeiro lugar, ser temente a Deus. Primeira coisa, coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Segundo lugar, ser obediente a pai e mãe, que isso é bíblico. Obedecer pai e mãe, que teus dias serão prolongados na vida. Então tem que obedecer pai e mãe. Terceiro, dedique-se aos seus estudos, né? Se afaste mais um pouco de WhatsApp, de alguma coisa assim que ele pode deixar para depois e se dedique aos estudos. Quando você conseguir seu objetivo, aí você começa a aproveitar mais as outras coisas. Mas se dedique aos estudos, seja temente a Deus, obedeça pai e mãe, tá certo? Eu sou o exemplo de que se você quiser conquistar alguma coisa, não importa se você é rico, se você é pobre, qual é a tua cor, a tua religião, não. Se você quer conseguir alguma coisa, um objetivo, e se você tem força de vontade, você consegue. Eu consegui, estou aqui e quero agradecer a vocês, quero agradecer ao meu Deus por eu estar vivo hoje. Agradeço a Deus pela minha promoção a tenente-coronel, que digo com o maior orgulho quando me pergunto, quadro de oficiais administrativos da Polícia Militar do Ceará, tenente-coronel Keuá Rubens. Eu tenho orgulho de dizer isso. Quero mandar um abraço para a minha turma de CFS de 87, no qual nós temos um grupo, né? Hoje a maioria são oficiais, temos subtenente ainda também, da minha época, na reserva. Quero mandar um abraço à minha turma de sargento de 87, a minha turma de soldado do EB de 86, né? Mandar um abraço para todos eles, os meus amigos, mandar um abraço para minha família, que sempre me incentivaram, minha mãezinha, que hoje está com 86 anos, ela que tem orado por mim, por isso que eu estou vivo até hoje, que as orações dela têm chegado até os céus, e eu estou vivo hoje, e meu irmão ter terminado também um tempo dele em paz, por conta das orações da minha mãe. Então, quero deixar aqui registrado essas três coisas mais importantes. É obedecer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar em tudo, né? Ser obediente aos pais, né? Ser bem família e estudar e correr atrás dos seus objetivos. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês. E nunca esqueça, nada é impossível para Deus, tudo é possível. Eu sou um milagre de Deus. Muito obrigado, comandante, excepcional. Aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço para os nossos amigos lá do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. O Coronel Gerlúcio, meu grande amigo, que veio do Batalhão de Choque, hoje está comandando. Abraço para todo mundo. Abraço ao Coronel Gerlúcio, abraço ao Tenente Kelto, ao Marquinhos, Capitão Major Marcos, e a todos os meus amigos da PRE, eu quero mandar um forte abraço, foi bom você lembrar, mandar um forte abraço para todos ali, começando do Coronel Gerlúcio, que é um grande amigo, até o policial mais moderno lá, eu quero mandar um abraço para todos lá da Polícia Rodoviária Estadual. Grande abraço. Vou também agora mandar um abraço, porque eu tive hoje com um número significativo de policiais militares desse batalhão e ontem também estive lá, que é o pessoal do BSP, os antigões, que estão aí tenho muitos amigos lá, viu? Sustentando e vão ficar até os 70 anos trabalhando, servindo à sociedade, né? Então, em nome do Tenente Paulo, do Capitão Silva, do Capitão César, que hoje faz parte do Clube do Veterano da Aspra, mas ficou lá também até os 70 anos. Pode ter certeza que na pauta que nós conversamos, na nossa entrega do fogão lá no batalhão, aquelas duas que são emergenciais e as duas que são mais importantes, nós vamos lutar e, se Deus quiser, com o apoio de vocês, com a sensibilidade do comando, nós teremos conquistas. E agradecer a você que está aí nos assistindo no nosso YouTube. Não vai se esquecer, curte, comente, compartilha, se inscreve, aciona o sininho para que você possa ser notificado e assistir histórias igual a que vocês assistiram hoje do Tenente Coronel Rubens. E a todos vocês que fazem parte da TV Metrópole, nesse domingão, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, a minha continência e meu respeito a todos vocês.